Boa noite. Estamos reunidos hoje para mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos em Jesus, acalmar nossos corações, sintonizando-nos com um plano maior. Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura evangélica de hoje. Sustenta-nos durante toda a reunião através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos, podendo colocá-los em prática no nosso dia a dia. Dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 6, Escolha das Provas, questão número 258. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade a ele vos expondes, porque vedes o meio de adiantar-vos e Deus o permitiu. Questão 259. Seu espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar? Segue-se daí todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Seu espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, e que são resultado de sua vontade ou do seu livre arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabe que deves tomar grandes precauções para não caíres. E não sabes em qual deles cairás, por ser também que não caias se fores bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha te cai na cabeça, não creias que estava escrito como vulgarmente se diz. Em continuidade às nossas perguntas do Livro dos Espíritos, vamos a número 260.
Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? É necessário que ele seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas? Precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo ocorra sobre a terra. Pergunta 261. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem incitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. Certamente que não, pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade a escolha da existência corporal, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e, como já se disse, é um castigo. Através dessas questões, vimos mais uma vez como se processa a misericórdia de Deus. Ele nos dá a oportunidade de escolhermos um caminho a ser trilhado. As grandes escolhas são feitas por Deus e pela espiritualidade superior, mas cabe a nós como chegarmos a esse caminho trilhado. Podemos fazer um caminho reto e seguro, como podemos também ir nos perdendo em curvas, em despenhadeiros. Então, a nossa vigilância e a nossa consciência devem estar sempre alertas, para que possamos bem aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Muito obrigada. Mestre Jesus, abençoa o nosso lar, a nossa família, faze com que haja paz, equilíbrio, harmonia em nossa casa, para que ela seja um lugar de refazimento físico e espiritual. Jesus amado, companheiros e amigos do Plano Maior, nós agradecemos
a visita de amor e sustentação que nos foi dada durante este Evangelho e pedimos que possamos estar juntos na próxima semana para mais uma reunião evangélica neste lar. Que assim seja.